Muito obrigado, missionário Miguel Bermudes Marim, lá em Bogotá, Colômbia, na congregação que pastoreia o reverendo Joel Osório, e todos os ministros, todos os irmãos reunidos ali, e também os que estão através do satélite Amazonas ou da internet, nos diferentes países, e os que estão também em seus lares, que hoje, esta tarde e noite para alguns lugares de hoje, sexta-feira, 7 de outubro deste ano, 2022, sob esse tema, a fonte d'água da vida, Deus nos abençoe grandemente. Ele usou ali a escritura deste tema, que foi pregado em 28 de outubro de 1997, em Valparaíso, Chile. Ele usou a escritura de 21, Apocalipse 21, do 1 ao 7, e nos diz a primeira parte dessa escritura, o primeiro versículo. Então vi um novo céu e uma nova terra, pois já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. E no primeiro céu ele escreve sétimo milênio. E na escritura de São Lucas, aí ele escreve, para ler o que ele escreve ali, do que é o primeiro céu, segundo céu e terceiro céu, já que ele ali ele faz essa referência para que tenham também, mesmo que já falou nas mensagens, mas para que tenham escrito, que ele ali em São Lucas 24, 50, diz, então Jesus os levou para Betânia e levantando as mãos os abençoou. Abençoando-os, ele apartou-se deles e foi elevado ao céu. E embaixo ele escreve ali, a sétima dimensão é o terceiro céu, a sexta dimensão, o segundo céu, e a terceira dimensão, o primeiro céu. Ou seja que esses céus novos e terra nova serão aqui no primeiro céu. Podem sentar, por favor. Nos diz na mensagem Cisternas Rompidas, página 6 diz, agora estamos em pé em honra à sua palavra, Jeremias, céus sobre isto, e horrorizai-vos. Desolai-vos em grande maneira, disse o Senhor. Jeremias capítulo 2, versículo 12 e 13. Porque dois males fez meu povo, deixaram para mim fonte de água viva e cavaram para si cisternas rompidas que não retêm água. Inclinemos nossos rostos agora, e ele faz a oração. Querido Deus, tua palavra foi lida, e rogamos que tu honres essa palavra e nos dê nessa noite a parábola.
ou o paralelo dela. Ele escreve paralelo. Enquanto olhamos para os dias passados, por Israel como exemplos. Como nos ensina a Bíblia que podemos ver o que tu fizeste a eles quando obedeceram a palavra. Vemos o que tu fizeste quando eles desobedeceram a palavra e aprendemos o que nós temos que fazer. Assim que rogamos que tu nos fales nessa noite de uma forma muito especial, de maneira que saibamos como nos conduzir nesse dia no qual aprendemos essa manhã que estamos vivendo. Porque pedimos no nome de Jesus, amém. E aí começa a sua mensagem, ou seja, a conversa referente a essa escritura. Diz, nessa noite quero falar brevemente sobre o tema, cisternas rompidas. E Israel tinha feito dois grandes males, duas grandes maldades. Deus disse que eles tinham se afastado dele, a fonte de vida, e tinham cavado para si suas próprias cisternas para beber. Ele escreve ali Apocalipse 21:6 e 22:17. Agora, isso é algo, a razão pela qual pensei nesse texto foi porque correria paralelo com o que eu estava dizendo nessa manhã sobre a hora na qual nós estamos vivendo e a causa pela qual estamos lutando. E olhamos a Israel como um exemplo do que Deus foi. Ele tem que permanecer o mesmo sempre. E somente há uma coisa a qual Deus sempre honrou. E isso foi sua forma que ele proviu para as pessoas. E quando eles saíram dessa forma, desse caminho, então Deus foi desonrado. E Deus fez que o povo sofresse por ter se afastado do que ele tinha dito que fizessem. Não importa o que fosse. Ele até deu uma lei. Não toqueis, não palpeis, não proveis, simplesmente não pelo pecado de fazê-lo, mas pelo pecado de desobedecer o que ele disse que fosse feito. E nunca há uma lei sem castigo, porque se não há castigo, então a lei não é grande coisa, a não ser que haja uma penalidade à lei. Agora encontramos que o que eles fizeram naquele dia parece paralelo ao que estamos fazendo hoje, ao que as pessoas da igreja estão fazendo. E ele escreve, Deus somente honrou a forma que ele proviu para o povo. E escreve paralelo a hoje. E na página 13 desta mesma mensagem, diz, veja, através da história, nunca houve um tempo em que Deus tenha tomado uma denominação e tenha feito um avivamento dela, em nenhum lugar. Então, através da história e pela Bíblia, prova que é uma coisa suja diante de Deus. Por isso eu não quero ter nada a ver com ela. E por isso é que eu estou contra ela e tentando tirar as pessoas fora dela. E estamos convidados, como em Israel. Assim é agora, a buscar exemplos em Israel. Eles, enquanto ficaram com essa fonte, eles estavam bem, mas quando eles foram cavar para si suas próprias cisternas, sistemas feitos por homem, então Deus os deixou completamente. Ele fará o mesmo conosco. Eles o abandonaram, a fonte de água viva. Apocalipse 21:6. Essa era a queixa. Ele escreve Apocalipse 21:6. Essa era a queixa que Deus tinha contra eles. Fazer algo que eles pudessem dizer, vem o que fizemos? Agora, quando no tempo da viagem de Moisés, quando Deus por graça tinha dado para eles um profeta, tinha dado um pilar de fogo para ir diante deles, o tinha vindicado por meio de sinais e maravilhas. A graça tinha provisto todas essas coisas. E Israel até queria lei. Eles rejeitaram a graça para tomar a lei. Isso é exatamente o que as pessoas fazem hoje. Eles rejeitam a palavra para aceitar um sistema denominacional, porque naquilo eles podem fazer o que querem e segui-lo, mas você não pode fazê-lo em Cristo. Você tem que viver limpo e claro para poder estar em Cristo. E ele escreve graça, traço Israel tinha. Lei, traço Israel pediu.
Você pode imaginar alguém embaixo do poço artesiano por uma cisterna feita pelo homem? Você pode imaginar a condição mental de uma pessoa que, podendo beber água fresca num poço artesiano, deixe isso por uma cisterna com sapos, lagartixas, larvas e todas as demais coisas? Não parece nem sequer sensato para estar correto. Mas isso é exatamente o que as pessoas fizeram. Eles deixaram a palavra, a verdadeira fonte de poder de Deus, para beber de cisternas, e fizeram para si cisternas. Eles fizeram hoje o mesmo que fizeram então. Ele disse, eles me deixaram. Ele disse, aqui no capítulo 2, versículo 14, ou 13 de Jeremias, ele disse, eles me deixaram a fonte de água vivente. E escreve Apocalipse 22, 17, e também volta a escrever 21, 6. E também nessa mesma mensagem, página 23, disse, uma pessoa vai beber numa cisterna parada quando há um poço artesiano aberto, você dirá, há algo mal com a mente desse homem. E se um homem ou uma mulher vão a tal lugar para buscar conforto, há algo mal espiritualmente com essa pessoa. Eles não querem a palavra. Isso demonstra que sua natureza continua sendo de rã ou larva ou alguma outra coisa. Isso é correto. Há algo nessa natureza que goste desse lodo parado, porque esses tipos de coisas não podem viver numa fonte de água fresca. Eles não podem. É água fresca, eles não podem fazê-lo. Agora, a queixa foi que eles o deixaram. E hoje fizeram a mesma coisa. Vejam a mulher no poço. Bom, ela veio à cisterna de Jacó, e ela esteve buscando água ali todo o tempo, na cisterna de Jacó. Mas a cisterna de Jacó, podemos chamá-la denominação, porque ele cavou 3 delas, e esta ele tinha cavado. Agora, ela tinha uma grande história. Ela disse, agora nosso pai, Jacó, fez este poço, ele bebeu dele, e seu gado e tudo. Isso não é o suficientemente bom? Ele disse, mas com a água que tu tiras daí, volta a ter sede. Tem que regressar a buscá-la. Disse, mas a água que eu te dou é uma fonte, um geyser, brotando desde o seu interior, e não terás que vir buscá-la, e não terá que vir aqui buscá-la, e estará justamente contigo. Ele escreve fonte de água. E na mensagem, por que pequena Belém, nos diz, página 15, diz, eles sabiam que os primeiros frutos da ressurreição iam sair da terra prometida, e não do Egito. Eles eram espirituais, eram profetas, e quando Jesus morreu, na sexta-feira santa, ele se levantou na manhã de Páscoa, ou seguinte domingo pela manhã, a Bíblia diz que muitos dos santos que dormiram no pó da terra se levantaram e saíram dos sepulcros, e entraram na cidade, e entraram na glória com ele. Por quê? Eram aqueles profetas que sabiam exatamente onde serem enterrados, no lugar e no tempo e o tempo. Foi escondido dos olhos dos sábios, mas eles sabiam o que eles olharam do lado espiritual. Os primeiros frutos da ressurreição iam sair da Palestina e não do Egito. Assim é hoje, amigos. Ele escreve, os primeiros frutos da ressurreição saem da terra nova. Tantas pessoas se agarram do mundo ou algum grande sistema ou demais, enterram em Jesus, porque os que estão em Cristo, Deus os trará com Ele nessa ressurreição. E a mim não me importa o que o mundo disser, quão reluzente tratem de fazer as coisas. É em Cristo, aqueles que estão em Cristo, que Deus os trará com Ele. A mente espiritual capta essas coisas espirituais.
O que ele ali captou, vejam, continua dizendo: mas notem quando ela descobriu que uma fonte escritural tinha falado por meio de um sinal escritural, o qual ela esteve buscando, deixou aquele sistema denominacional de Jacó e jamais regressou a ele, porque tinha encontrado a rocha real. Vem? Ela correu à cidade, ela tinha entrado com pecados. Já não era uma mulher má. Ela disse: venham ver quem encontrei. É um homem que me disse as coisas que eu fiz. Não é este o próprio Cristo? Aquela cisterna podia estar muito bem. Ela tinha servido o seu propósito. Agora, ela estava na verdadeira fonte. A cisterna esteve muito bem, até que a verdadeira fonte foi aberta. Mas quando vem a verdadeira fonte, então a cisterna perde sua força. Ela encontrou que ali havia um melhor lugar para beber. Ele faz um desenho da pedra angular. E há um lugar melhor. Há um lugar melhor e é em Cristo. Em São João 7, 37 e 38, Jesus disse ao final da festa dos tabernáculos: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Tem uma parte, vamos ver aqui, no livro dos selos. Na página 439, ele começando o sétimo selo. E ele, numa parte aqui da oração, diz: te pedimos, Deus, que nesta última noite dessa série possamos recordar como foi nas Escrituras, quando Jesus se pôs de pé no último e grande dia, no último dia da grande festa e disse: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Pai Celestial, minha oração hoje é que isso se repita nessa noite. Que possamos ouvir a voz do nosso Senhor nos chamando à sua obra e a caminhar mais próximo dele. Sentimos que já ouvimos a sua voz, a abertura destes primeiros 6 selos. E ele escreve a festa dos tabernáculos. E ao lado, no lado contrário, Apocalipse 22, 17 e Apocalipse 21, 6. E isto foi começando a pregação do sétimo selo. Eu estou na página 24. Em São João 7, 37 e 38, Jesus disse ao final da festa dos tabernáculos: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Todos eles estavam se regozijando. Eles tinham um jorrinho de água saindo debaixo do altar. Um jorrinho de água saindo debaixo do altar. E ali estavam todos eles bebendo disso em celebração da festa. E disseram: nossos pais beberam da rocha espiritual no deserto. E ele escreve nas eras. Vejam, eles mesmos tinham cavado para si uma cisterna. Eles tiravam alguma água estancada de algum lugar e saía por ali debaixo do templo. Ele tinha escrito ali também, do lado, Apocalipse 22, 17 e 21, 6. E coloca uma flecha para a pedra angular. E na parte das eras, embaixo, faz uma flecha para a sétima era. E aí vocês já vão ver no desenho que colocaremos. Coloca os tabernáculos.
Vejam, eles mesmos tinham cavado uma cisterna, eles tiravam alguma água parada de algum lugar e saíam por aí debaixo do templo. E eles se reuniam ao redor dessa água e bebiam e diziam: anos atrás, nossos pais beberam no deserto. Ele coloca aí também a sétima era. Coloca a sétima era é igual os tabernáculos. Jesus disse: eu sou aquela rocha que esteve no deserto. Eles disseram: nós comemos o maná que Deus enviou do céu. Ele disse: eu sou o maná. Aquela fonte estava parada entre eles, aquele pão de vida estava parado em pé entre eles. E ainda assim, eles não quiseram. Eles preferiram suas cisternas, porque o homem tinha feito isso e Deus tinha enviado aquilo. Exatamente essa foi a diferença. Construíram para si suas próprias cisternas. Ele escreve denominação. Ele disse: se algum homem tem sede, venha a mim e beba. Ele é aquela fonte. E, como tinha dito a Escritura, rios de água viva fluirão pelo seu ventre. Ó, ele é aquele poço artesiano. Rios de água viva correrão pelo seu ventre. Ele escreve São João 7, 37 ao 38, Apocalipse 21, 6. 21, 1, 22, 17 e 21, do 5 ao 7. Ele é aquela rocha que estava, aquela foi a rocha de Agar, quando se viu em problemas, quando um bebê estava a ponto de morrer, quando ela foi colocada fora do campo, do acampamento, e estava lá fora, com o pequeno Ismael. Tinha acabado a água da cisterna que ela levava consigo, e ela deixou o pequeno Ismael debaixo de um arbusto, e caminhou uma distância como de um tiro de flecha, e clamou: porque ela não queria ver quando o menino morresse. E o anjo do Senhor lhe falou, e ela encontrou a Bersebea, a fonte que estava fluindo e ainda continua fluindo até o dia de hoje. Ele foi a rocha de Berseba, de Agar, lá no deserto. Aquele dia estava parado em pé aqui, a fonte cheia com sangue. Na fonte, cheia com sangue, parada ali no templo. Ele foi aquela fonte aberta na casa de Davi para limpar o pecado que aparece no capítulo 13 de Zacarias. Ele era aquela fonte. No Salmo 36, 9, ele era a fonte de vida de Davi. Ele ainda é aquela fonte na casa de Davi. Ele escreve: a fonte aberta na casa de Davi é igual à palavra aberta. E ele era o poeta. E também escreveu o tabernáculo caído e levantado. Ali em seu coração o poeta disse: há uma fonte cheia de sangue tirada das veias de Emanuel. Quando os pecadores se submergem debaixo da corrente e perdem todas as manchas de pecado. Ele é essa fonte de vida, fonte de água. Ele é a palavra de Deus. As pessoas desse dia o deixaram, a verdadeira palavra, a água de vida, e fizeram para si cisternas denominacionais. Na mensagem O Legislador, pregado em 5 de junho de 1982, aqui em Cayey, Porto Rico, diz: e temos que ver uma coisa, o azeite que o candelabro usava, o azeite que usava o candelabro, era o azeite que saía das duas oliveiras, ou as duas olivas, que vertiam azeite por 2 tubos de ouro. Mas cada lâmpada usava uma porção. De onde saiu a mensagem de cada mensageiro? Chegou a eles, mas recorde. De onde saiu a mensagem de Moisés? Recorde que a coisa está mais alta e desce a uma dispensação que vai passar. Mas a fonte está acima. Em Zacarias, ali ele, no domingo tem um tema que tomaremos algumas citações, onde nos fala desses tubos que vertem azeite sobre as lâmpadas,
Continua dizendo, e recordem que a coisa está mais alta e dessa é uma dispensação que vai passar, mas a fonte está em cima. Por isso, mesmo que passe essa dispensação, com as coisas que foram para essa dispensação, como a fonte continua fluindo, então abre uma nova dispensação. Por isso, o que chegou a uma dispensação veio de outra dispensação, que está mais alta, mas que ainda não estava manifestada ao público. Ou seja, não estava aberta ao público, o qual vimos como isso ocorreu em 2019. Já aí se abriu plenamente essa dispensação. Mas vejam algo aqui. Na mensagem que lemos uma parte de Por que Pequena Belém, página 15. Diz, continua dizendo, aquele profeta disse, Pequena Belém, não és a menor entre todos os príncipes de Judá, mas de ti sairá este governador, não da grande e estilosa capital, não do padrão de alguma igreja histórica ou algo, aonde os metodistas, batistas, presbiterianos, pentecostais ou o que for começaram, mas da menor destas, de um pequeno, insignificante lugar. E ele faz um desenho, uma flecha para a pedra angular. Trarei eu a este lugar meu guia do povo. Ele escreve, o rei virá-te. Mas hoje em dia queremos dizer, nossos pais fizeram isso, e nossos pais fizeram outro. Vem, Deus ignora tudo isso. Deus faz o que lhe convém. Observe a linha do Espírito. Observe como é que a Escritura diz. Entram ignorantes nisso. Mas vê você, as Escrituras são as que estão corretas. Sempre Deus está correto. E ele, aí quando ele desenhou a pirâmide, a pedra angular, vamos mostrar aqui. A outra também podíamos ter mostrado. Como ele escreve aqui, estos para que lo vean mejor. Vamos a ver. La línea ahí en esa partecita. A linha nessa partezinha aí, donde hace el dibujo, onde ele faz o desenho que diz da menor destas, de um pequeno insignificante lugar. Eu tomarei este lugar, como é? De um pequeno insignificante lugar eu trarei a este lugar meu guia do povo, meu guiador do povo. E ele escreve aí, desenha a pirâmide com uma flecha para a pedra angular e aqui escreve assim para que leiam melhor. A linha do Espírito. Vem como vem uma flechinha subindo pelas eras. A linha do... Como vem essa linha do Espírito. E como vem também essa linha profética. Pelas 7 eras até chegar à Câmara do Rei. Chegar até a era da pedra angular que corresponde já a uma nova dispensação. Continua dizendo. Aí se apagou. Parece que hubo un corte. No sé si el audio está saliendo. Débenos unos minutitos en lo que... Nos deem uns minutinhos até que
parece que um bajón de luz. Parece que houve uma queda de luz, uma queda de energia. O parece que um bajón de luz aqui en el estudio. Parece que houve uma queda de luz Pero aqui aqui no um homem estúdio, que pode encender mas a aqui luz. há um homem que pode Ele é acender a luz. O Espírito Espírito Santo Santo está conosco E ele nos e ele está nos guiando neste tempo final e está com seu povo. e está com seu Nos povo. está guiando Está nos guiando a toda a justiça toda justiça e a toda verdade. Está nos guiando até obter essa fé de rapto, essa fé de transformação, porque esse é o homem que pode acender a luz do Espírito Santo, a coluna de fogo no meio da sua igreja. Vejam, está correndo bem? Hay audio? Miren lo que sigue diciendo nuestro hermano William, dice, vamos a olha o que decirlo de la continua siguiente dizendo manera. nosso irmão William. Continua dizendo, vamos dizer da seguinte maneira, começa a correr o tempo. Dense cuenta como si fuera Perceba una como se carrera fosse de uma reloj. corrida Hermano William de... dicho también como ejemplo, que va corriendo O irmão William também já disse que vai correndo uma corrida de revezamento, que vai correndo com o cetro iba e corriendo, vai correndo, se começa a correr o tempo e corre uma dispensação. E nessa dispensação correm 7 eras. Depois disso, sobe um pouco mais e começa uma nova dispensação. Mas isso está aí. O único é que não chegou o tempo. E como não chegou, pois, quando corresponde o tempo para uma dispensação, mesmo que a outra esteja aí, não pode se manifestar. Vai correndo ao mesmo tempo. Porque seu tempo não chegou. Somente o que ocorre é um reflexo dessa aqui, neste momento, que é o presente para essas pessoas, porque se vive o presente, ou seja, se vai correndo nesse entrelace dispensacional, mas está se vivendo na dispensação que está presente. Nesse momento estava se vivendo na dispensação da graça, porque nos disse em 2005, depois em 2015 também voltou a repetir que ainda a dispensação da graça não tinha culminado, mas já vinha se falando da dispensação do reino. Vejam como ele coloca aí que estava fazendo um reflexo do que Deus estaria cumprindo na dispensação do reino. E tudo que ele falou nesse momento era um reflexo tanto dos ministérios, porque ele sempre dizia: o anjo do Senhor Jesus Cristo, nele estão os ministérios de Moisés e de Elias. E é assim mesmo. No anjo do Senhor Jesus Cristo estão o ministério de Moisés, o ministério de Elias e o ministério de Jesus. Continua dizendo, o futuro somente pode se refletir no presente, e o presente é um reflexo do futuro. No livro dos selos, vamos ver algo aqui. Tem um escrito dele. Vamos ver se eu consigo. Eu estive lendo. Nesses dias não era para ler agora, mas como falamos desse ministério que está no anjo, tem uma parte que ele escreve, está? Extratos do 7º selo do livro de citações. Vamos a buscar primero la página, fue en el 63. Vamos buscar, foi a página que foi em 63.
Ya llegué por aquí al 63 séptimo sello, la 99. Mírenlo aqui, miren esto. Vejam aqui, vejam isto. Esto podemos leerlo também Isso el e podemos domingo, ler também no domingo, Vamos a mas leerlo hoy. vamos ler hoje. Miren lo que dice Olha o aquí, que diz aqui o lo que él escribe. e o que ele escreve. Dice, ellos estaban Diz, en una eles constelación, estavam numa constelação, párrafo 858, parágrafo 858, página 99 do livro de citações diz, eles estavam numa constelação, 3 de um lado e um acima, en la cima. no topo, e o que estava ao meu lado aqui, contando da esquerda para a direita, teria sido o sétimo anjo. Ele era mais brilhante e significava mais para mim do que qualquer dos demais. Lembrem aqui a tradução neste. No livro dos selos está melhor traduzido. Se dice traducido. Diz, significou para mim do que qualquer dos demais. Eu lembrei, eu disse que ele tinha o peito robusto, estava desse modo, ele estava voando para o oriente, para o leste. Você recorda isso? Aqui está. Ele é, aqui está, o que está com o sétimo selo, a coisa pela qual eu me perguntei toda a minha vida. E ele escreve em cima, os anjos na constelação. O anjo que voava para o leste é quem está com o sétimo selo. E aí, podemos ler dos outros, escritos que ele tem ali do sétimo selo, para quando já falemos desse tema, para que falemos deste tema, mas vamos seguir aqui, onde íamos ler página 212 do livro dos selos. Diz página 212 embaixo. Como podem dois caminhar juntos a não ser que estejam de acordo? A luz e as trevas não podem ter companheirismo. Quando entra a luz, as trevas fogem, porque a luz é mais poderosa. Você não pode apagar a luz com as trevas, mas sim pode correr as trevas com a luz, correto. E ele é a luz. E também é a palavra. Aí o tem, não pode fazer que minta nem que cometa erro. Sempre volta a esse ponto, sim, Senhor. Como, por exemplo, se alguém vem buscando disputas, se você sabe onde parar e sabe o que ele crê, é como tomar um coelho e colocar numa jaula e tapar todos os buracos. Pare, fique em pé na porta da jaula, porque ele tem que regressar a este ponto. Ele tem que regressar à porta, porque essa é a única saída. Tentará meter a cabeça por diferentes lugares. Por pouco quebra o pescoço e dá muitas voltas. Mas fique quieto, porque ele voltará. Essa é a única maneira. Fique com a palavra. Você pode propagar seu credo por aqui e por ali. E por pouco quebra o pescoço. Mas sempre terá que regressar aqui a essa palavra. Agora, eles não querem a palavra de Deus. Porque queixaram, porque ficaram com suas tradições. Então a palavra de Deus não foi efetiva. É o mesmo hoje com a Eva espiritual. Ela não quer o melhor guardar suas tradições e se afastar da palavra de Deus. De novo fica com as denominações, os credos e as tradições dos seus anciãos. Ele escreve, pastores. Ao invés de tomar a palavra de Deus. E ele escreve, encarnada. E quando é apresentada a promessa da palavra nos últimos dias, ela não aceita. Porque ela fica com suas tradições, assim como fez a noiva hebraica. Mesmo que a verdadeira palavra seja manifesta, provada e vindicada, ele não aceita. Porque aí está o tipo. Não pode fazer. Correto. Não pode se afastar do tipo. E foi predito que assim faria. Então, o que podemos fazer? O único que podemos fazer é estar alegre por nos encontrar dentro
dentro. Isso é estar prontos. Deus prometeu que nos últimos dias Ele manifestaria e vindicaria sua palavra para ela. E até com isso, ela não aceitaria tudo que Deus prometeu por meio dos seus servos, os profetas. Deus prometeu por Jesus Cristo, por Joel, por Paulo, por Malaquias, por João, o revelador. Ele prometeu por todos esses profetas exatamente o que seria a última mensagem para ela. Agora, se desejam revisar essas fitas, desde então vocês conhecem, mas são... Aí escreve... Jesus, João 14, Joel 2, Paulo, 2 de Timóteo, Malaquias 4, João Revelador, Apocalipse 10. 10:1. E continua na página 214, nos predizendo exatamente o que aconteceria agora mesmo. E para a igreja, o que é? A palavra encarnada, feita carne entre seu povo de novo, e eles simplesmente não creem. Vocês sabem o que Jesus disse quando fez aqueles milagres e provou que era Deus? Disse, ó Cafarnaum, que eres levantado, elevado até o céu. Se as obras poderosas que foram feitas até aqui, se tivessem sido feitas em Sodoma, ela estaria feita nesse dia correto. Em Cafarnaum somente curou uns quantos e revelou os segredos dos seus corações. E se foi. Isso foi tudo. O que acontece é que não sabem o que significam obras poderosas. Pensam que tem que ser algum programa gigantesco, onde todo mundo tem parte, onde o juiz faz sua conversa, a orquestra toca música, as bandeiras são levantadas, estão presentes as pessoas bem vestidas e todos os homens de muita educação. E estão aqueles com o pescoço virado, pensam que isso é algo grande. Deus diz que isso é necessidade, coisa nécia. Então ele levanta um que não pode nem diferenciar entre as letras do ABC, do alfabeto, e com esse instrumento faz uma obra que, na verdade, acende a verdadeira igreja. Então os demais dizem que são fanáticos. Isso já está nessa mudança de dispensação, quando sempre surgem essas mudanças, ocorre isso. Deus chama isso grande, o mundo chama nécio, o mundo chama aquilo grande e Deus chama nécio. Tudo é ao contrário. A coisa que Deus prometeu, Ele fará. E já fez. Aqui estamos, e escreve, já o fez. Agora ainda fica como era a Eva hebraica. Ela não faria. Poderíamos levantar os mortos, ver o Espírito de Deus. Jesus desceu e se vindicou que era o Filho de Deus. Primeiro começou a pregar, pensaram, é um tipo, algo estranho, quem é? Depois, de repente, começaram a dizer, e o tinham dito antes, quando veio o seu precursor João, e perguntaram, és tu o Messias? Ele respondeu, não, mas ele está em vosso meio, em alguma parte. E ele faz um desenho da estrela de Davi. Vê você? Porque foi assim? Ele sabia o que tinha que fazer quando se cumprisse sua mensagem. Ele sabia o que tinha que fazer. Na mensagem, um clamor celestial, pregado 6 de julho de 2010, em Quito, Equador, diz... Quito Pichincha, Equador. Vejam. Para o tempo de Moisés, a construção do tabernáculo foi por meio do trabalho que Moisés e o povo realizou. E também no tempo do rei Salomão. O projeto da construção do templo para Deus se realizou por meio do rei Salomão e o povo se uniu a ele para essa construção. Assim será neste tempo final, onde o povo se unirá neste projeto divino, do qual já tem conhecimento que está prometido, que está profetizado, e que a presença de Deus vai estar se manifestando em toda a sua plenitude. E isso será uma grande carpa catedral para Deus se manifestar em toda a sua plenitude. E onde estará se falando? Onde estará o quê? Onde estará falando?
o conteúdo do livro selado com 7 selos. Estarão se falando as trombetas, ou seja, se revelando as trombetas, o que as trombetas falaram e também as taças, e as pragas contidas nessas taças e derramadas sobre a terra. Se estará falando como se falou nas eras, por essa mesma linha do Espírito Santo por meio de um véu de carne, pois tem que ser da mesma forma. Deus tem que usar um véu de carne. Quando Jesus esteve sobre a terra, quando ressuscitou com os santos do Antigo Testamento, esteve aparecendo aos seus discípulos. Recordem que as Escrituras têm múltiplos cumprimentos. Se você notar o ângulo que o nosso irmão Miguel nos falou ontem, creio que foi, isso é um ângulo que a pessoa teria que ter várias horas para falar. Tudo isso que o nosso irmão Miguel nos falou, de tantas escrituras, as quais isso representa neste tempo, por esse ângulo, mas pelo outro também, esse tempo em que Jesus ressuscitou, que passou e recolheu os do Antigo Testamento, Abraão, Isaac e Jacó. Sara, diz que Abraão e Sara, diz numa parte do irmão Branham, quem são esses jovenzinhos? E desde 40 dias ele esteve na terra e depois subiu ao céu. Esse tempo representa os 30, 40 dias também. Nosso estarmos nesses corpos depois da ressurreição e nós, ao vê-los, sermos transformados. Esse tempo já não é para nos preparar, o que se falou em outros estudos. Esse tempo já é um tempo que os escolhidos já estão prontos. Ou seja, não é um tempo para esperar a que ele chegue, porque ele vai regressar e vai estar conosco. Nosso irmão William Soto Santiago vai estar conosco, mas já não é um tempo para falar isto que está aqui, ele nos dizendo que no cumprimento da visão da carpa, em uma grande carpa catedral, vai estar se falando as trombetas, as taças, as pragas, os trovões estarão soando. Tudo isso já nesse tempo terá terminado, para falar mais claramente, mais abertamente, para que entendam mais claramente, porque tudo o que está ocorrendo será aberto completamente à igreja, porque isso é o que vai trazer para ela a fé de rapto. Não pode esperar a que ele regresse para dar a fé de rapto. A fé de rapto já estamos recebendo. E muitos não perceberam. Que Deus permita que percebam. Os que estão orando ainda, que Deus continue abrindo entendimento. Porque os que são contra já sabemos que não, mas os que estão orando, que Deus permita entender e compreender à medida que vamos falando todo este mistério. Porque a fé tem que ter uma base. E isso vamos ler já mesmo. Vamos continuar aqui. Diz, estará se falando as trombetas, ou seja, se revelando as trombetas, o que falaram as trombetas e também as taças e as pragas contidas nessas taças e derramadas sobre a terra. E busquem ali no livro de citações, página 135.
Página 135, olha o que diz aí. No parágrafo 1206, diz: essa é a terceira etapa. E é falando a palavra. Parece inteiramente possível que você fale a palavra e a pessoa seria completo e totalmente restaurado, colocado eternamente pronto para o rapto. Na ressurreição, o Filho do Homem. E ele escreve em cima: a terceira etapa é igual falando a palavra. Em cima deste extrato. E também escreve: ser restaurado para o rapto na ressurreição. E se é falando a palavra, essa palavra é a que vai produzir em nós essa fé de rapto. E essa fé de rapto tem que ter essa forma, essa fórmula ou esse mecanismo para poder ver a ressurreição, porque olha como ele aí une o que é a fé de rapto, a restauração para o rapto, na ressurreição. Tudo tem a ver. Se não tem a fé de rapto, não pode ver a ressurreição quando ocorrer. E plenamente é colocado inteiramente pronto na ressurreição o Filho do Homem. Isso é verdade ou não é? E você faria isso assim apropriadamente, se apropriadamente obrigado. Você não escaparia. Tem um ditado aí: evitar todas essas coisas e estar em pé diante do Filho do Homem. Lucas 21, 36. Agora, meu querido amigo, vem diante do Filho do Homem. Lucas 21, 36. Agora, eu penso que você tem aqui uma boa declaração. Sim, Senhor. Agora, isso seria verdade. Você disse, irmão Branham, em outras palavras, aqui está o que eu não creio que eu posso, eu creio que, não tentando melhorar o que você disse, mas eu creio que eu posso fazer um pouco mais claro para as pessoas. Vem? Vocês estão crendo por causa das palavras faladas. E coisas como essas que ele disse, e todos vocês aqui foram testemunhos dos esquilos e todas essas outras coisas que foram feitas. Mas vocês notaram que isso foi dado soberanamente? Eu nunca pedi a ele: Senhor, permita que eu faça isso. Falar essas coisas dessa maneira e fazer essas coisas ali. Eu nunca pedi isso. Ele, pela sua própria vontade divina, veio a mim e me disse: vai você e faça isto. E em cima ele escreveu esquilos criados e, do lado, uma estrela de Davi. E essas mesmas palavras eu recebi: vai e faça isto. Vai e faça isto. Vai e faça o outro. Não te detenhas. Vai e faça tu. E eu tenho que fazer. Não posso fazer outra coisa. Igual, se tivessem dito isso a você, você faria o mesmo. Porque você é um crente, como eu. Somos crentes na palavra. E somos pessoas que somos guiados pelo Espírito de Deus, pela orientação divina. Como ele pregou uma mensagem faz pouco tempo, eu digo faz pouco tempo, mas faz alguns anos, não fui desobediente à visão celestial. Cada um de nós não fomos desobedientes à visão celestial. Não fomos desobedientes ao cumprimento da visão da carpa. Tem uma citação também.
Vamos a ver cuál es. Na 1330, olha o que diz. Página 149, parágrafo 1330 diz: se vocês notam, o profeta, em um sentido da palavra no Antigo Testamento, quando disse, assim diz o Senhor, agora vejam, ele entra diretamente na frase de tomar o lugar de Deus. Vocês notam quando ele colocou diante dele, assim diz o Senhor, ele caiu bem em Deus, e ele funcionou como Deus então ele funcionou como Deus. Então ele deu sua mensagem, que era Deus falando por ele. Assim diz o Senhor. E escreve Apocalipse 11, 3 ao 7. E Apocalipse 11 é os ministérios de Moisés e de Elias. E ele escreve em cima, o profeta é igual, toma o lugar de Deus. E escreve em cima disso, assim diz o Senhor. E isso é Apocalipse 11. E isso é Apocalipse 11 neste tempo final. Continua dizendo, portanto, haverá palavra de Deus para o povo no cumprimento da grande carpa catedral. E há palavra de Deus em abundância. Como dizia nosso irmão Oswaldo Natali, ele está traduzindo ao português, e ele me disse, há tanta palavra que nós vamos ali, ele estava me dizendo hoje, e já terminamos quase um, e quando já tem mais dois, e de onde saiu? Vê? A abundante palavra que Deus nos deu, e tudo é como dizia nosso irmão Miguel, as mensagens, porque aí já está todo o fundamento, e está tudo trazido, a palavra, a mensagem, por isso ele dizia, busquem, como o precursor da segunda vinda do Senhor, precursou o que seria a vinda do Senhor à sua igreja. E também, tudo o que falou, a mensagem que trouxe o anjo do Senhor Jesus Cristo. Tudo isso é o que está se falando. Veja, tanta palavra que Deus nos deixou para falá-la no cumprimento da visão da carpa. E tem uma parte onde ele diz que não tinha que escrever, porque tudo estava escrito dele. Ele não tinha que trazer, mas que já estava tudo. Creio que já lemos faz pouco tempo. Que ele não escreveu nada, mas que já estava tudo escrito dele. Página 13, a presença de Deus, a coluna de fogo estará aí, até o anjo que acompanhava o reverendo William Branham também vai estar aí. Portanto, o anjo que acompanhava o profeta Moisés e o povo hebreu, o qual libertou da escravidão no Egito, vai estar ali. Ou seja, que vai haver uma presença e manifestação de anjos divinos, anjos de Deus, no cumprimento da grande carpa catedral. Ali se cumprirá a terceira etapa. Essa manifestação grande da parte de Deus. Recordem que a terceira etapa é parte de duas etapas anteriores. Foram mostradas ao reverendo William Branham no lugar onde ele viu muita água, um lago, e onde viu muitos peixes, trutas, que são saborosas, e viu peixes pequenos, e também ali estavam peixes muito grandes. Foi dito, o anjo disse ao reverendo William Branham, vou te ensinar a pescar. Recordem que tudo isso, a pesca física, é tipo e figura da pesca espiritual, a pesca de almas para o reino de Cristo no mar de nações e povos e línguas. E na primeira etapa tinha que atirar o anzol com a linha ou fio, e depois disso dar um puxão suave, pouco a pouco, e os peixes o seguiriam, peixes pequenos. E depois os peixes grandes, ao verem os peixes pequenos seguindo, viriam também. Recordem que os peixes grandes nos rios e no mar buscam os peixes pequenos para comê-los. E foi dito, e quando você vir os peixes pequenos, essa já era a primeira etapa. E depois a segunda etapa, quando vierem os peixes pequenos seguindo a isca de peixe, vão vir os peixes grandes. Você vai dar um puxão, não muito forte. E então vão vir os peixes grandes ao verem os peixes pequenos. Porque quando se der o puxãozinho, então nadam mais rápido e os peixes pequenos para irem pegar a isca. Vamos ter aberto aqui para ler, já mesmo, parágrafo 97
dessa citação que ele está lendo aí, que ele está narrando dessa citação da página 12, parágrafo 97, para ver o que ele escreveu ali. E depois, mais adiante, então, corresponde o puxão mais forte, porque vai pescar os peixes grandes. Quase ninguém vai a um rio, a um lago ou ao mar para pescar peixes pequenos. Sempre querem pescar peixes grandes. E então, para a terceira etapa, era que ia pescar os peixes grandes, peixes escolhidos. Que aí que ele escreve, na margenzinha aí, desse parágrafo, quando ele está falando dos peixes, onde diz, na metade, segura o teu anzol. Isso eu fiz. Então ele disse, agora, para pegar esses peixes grandes, tem que ir mais além, para o profundo da água. Eu me virei, lancei com toda a minha força e a linha foi a sua distância plena. Ele disse, isso está bem. Ao anzol afundar quase até o fundo da água cristalina, ele disse, agora primeiro dá um estirão lento e adquira a atenção dos peixes pequenos, depois dá um atirão rápido e atira o anzol longe dele. Os peixes grandes seguirão quando olharem os peixes pequenos persegui-lo. Recorda, guarda silêncio e não digas nada sobre isso a ninguém. Para o terceiro puxão, fixa tua linha estirada. Você está pronto para a pesca. Ele escreve do lado. Desenha uma estrela de Davi e escreve, os peixes grandes hoje é igual na terceira etapa, na pesca final. E escreve também aí, o pescador. João, e escreve a escritura de João 21. 2 a 11 ou 3 a 11. Aí colocaremos bem qual é a escritura exata que ele colocou ali. Diz, mas quando correspondeu dar o puxão na segunda etapa, o deu muito forte e pescou, mas pescou um dos peixinhos pequenos. E era tão pequeno que parecia isca, que estava no anzol. Depois se embaraçou toda a linha de pesca. E o anjo, pois, lhe chamou a atenção e disse, eu te disse que desse um puxão suave. E então, não fez assim. Deu um puxão muito forte e saiu também da água o anzol com o peixinho pequeno, ou seja, saiu boiando. Tudo isso é tipo e figura da pesca de almas. E aí se deteve. E então passou a outra visão. A terceira etapa aí não foi cumprida. É passado a outra visão onde também acontece o mesmo. Isso é também. Aí coloca, ele escreve, pentecostal. Isso ele escreve na página 13, em cima, onde ele diz, então ele me olhou com firmeza e disse, não deixe que embarace tua linha nesse tipo de tempo. Eu disse, eu tentei, de que não me embarace jamais. Bom, Senhor, então parecia que ia para outra dimensão ainda mais alta. E ele escreve, em cima, nessa outra dimensão, ele escreve, pentecostal. É passado a outra visão onde acontece o mesmo. Quando está com um sapatinho de bebê, coloca o fio, e não sei como que chamam aqui, o cadarço. Aí também, quando fala
do sapato de bebê, ele escreve sapato de bebê, ele escreve pentecostais. Mas vamos ler para que fique. Diz, então parecia que ia para outra dimensão e escreve aí pentecostal, ainda mais alta. A linha de pescada que tinha na minha mão se tornou num cadarço de sapato, e ele escreve cordão, como de meia polegada de diâmetro. Eu estava segurando um sapato de criança, de bebê, e escreve pentecostais, com ilhós como de uma polegada de diâmetro. E aí desenha uma pirâmide embaixo, as eras, e na era de Laodiceia, a sétima era, e desenha, ou assinala a flecha dessa dimensão onde foi, ainda um pouco mais alto. Diz, na página, estou no estudo, diz, não sei como chamam aqui para colocar pelo buraquinho do sapato e toma a parte que não entra. E o anjo diz, tem errado mal o fio, o cadarço. E então olha para o outro lado, e então do outro lado tinha algo de metal para que pudesse entrar. Tudo isso foi tipo e figura das coisas que aconteceram em seu ministério, tentando ensinar coisas sobrenaturais a crianças da sétima era, da era pentecostal, e causou muitas imitações, muitos imitando, e então punham seu olhar nessas outras pessoas, ao invés de permanecerem olhando a manifestação do Espírito Santo através do reverendo William Branham. Depois, foi elevado a uma dimensão mais alta. E foi levado a uma grande carpa catedral, e ali viu tudo o que estava acontecendo. Não era sua, porque estava em operação essa carpa. Estava se realizando atividades e chamamento ao altar, pregação e chamamento ao altar e todas essas coisas. E viu que era uma carpa catedral e viu muitas pessoas. Chamamento ao altar, e depois viu que fizeram uma fila de oração para orar pelos doentes. E viu um quartinho pequeno, e no quartinho pessoas ali em frente que estavam encarregadas de receber as pessoas que eram trazidas para orar por elas. Vejam, havia pessoas já preparadas para esse trabalho. E, certamente, são pessoas que creem no que Deus estava fazendo. Por que não pode trabalhar uma pessoa que não crê no que está acontecendo? Portanto, tem que ser uma pessoa que crê para ser instrumento de Deus nesse glorioso trabalho. Quantos desejariam ser parte, ativos ali, em tudo isso? Todos nós, pois, devem de orar a Deus para que Deus permita ser parte dessa etapa. Tem que ser um crente, não pode ser um incrédulo. E Deus vai levar em consideração tudo isso. Porque Ele vê as intenções do coração. E não é de quem quer nem de quem corre, mas de Deus. E viu um quartinho pequeno, e no quartinho pessoas ali em frente que estavam encarregadas de receberem as pessoas que eram trazidas para orar por elas. E entravam por uma porta nesse quartinho pequeno e saíam pela outra porta, dando testemunho de que tinham sido curadas. Mas quando perguntavam o que aconteceu, como aconteceu, eles diziam, não sei como aconteceu, mas aconteceu. Na página, livro de citações nos fala, na Câmara do Rei, página 128, parágrafo 1140 diz, entrem na Câmara do Profeta e observe esses 7 degraus, onde o guarda respondia ao desafio para levar aquele que vinha à presença do rei. Na parte, no topo dos degraus, em cima ele faz um desenho da pedra angular e uma flecha para aí, e aí escreve,
levar quem vinha à presença do rei ao topo e escreve do precursado. Estava no 7º degrau e escreve o precursor. Isso mostra que temos que vir outra vez com esse mesmo espírito que estava em João. Ele introduziu o Messias. Ele era maior que todos os profetas. Ele o introduziu. E temos que chegar a um lugar outra vez, a algo que vai introduzir o Messias. E como o Messias, como as pessoas saberão que creiam, a não ser que esteja constantemente na palavra, para saber o que ele é? E ele escreve, o Messias será conhecido é na palavra sempre. E faz um desenho de uns degraus e escreve a câmara do profeta. E escreve também como conhecer o Messias ungido com o pilar de fogo. E aí nos diz como. Será conhecido é na palavra sempre. Aqui no princípio ele tinha colocado o precursor para aqueles que estiverem anotando. Entra na câmara do profeta e vejam essas 7 degraus, onde o guarda ele colocou também o precursor. E também na 1183 diz Enoque, antes da destruição pré-diluviana, quando a justificação estava entrando, ele colocou em manifesto um sinal. E nessa pirâmide há 7 degraus que vão aos aposentos do rei. Observem, no 7º degrau, se alguma vez estudaram as dimensões da pirâmide, o que sai para levar aquele que chega para apresentá-lo ao rei. Observem qual colocação há ali. E vocês verão o dia que estão vivendo na pirâmide. E nós estamos na 7ª era, ou seja, nesse tempo do precursor. E nós estamos na 7ª era da igreja antes que o rei tome seu trono. E aí ele faz um desenho da pedra angular 8, escreve a pedra angular e 7. Embaixo escreve trono. Em cima da pirâmide. E em cima ele escreve, o trono é igual, câmara do rei. É igual à era da pedra angular. E escreve também aí o degrau, a escada 7 degraus. E em Cantares fala da Câmara do Rei, creio que era Cantares ou Eclesiastes. Cantares en la concordancia. Donde habla de cámara. Mira, yo creo que te escribe 1:4. Cantares 1 diz: Atráeme 1:4, leva-me tu, correremos após ti. O rei me introduziu nas suas recâmaras. Em ti nos regozijaremos e nos alegraremos. Do teu amor nos lembraremos, mais do que do vinho. Com razão te amam. E ele faz um desenho da pirâmide e uma flecha para a pedra angular, embaixo as eras.
Sigue diciendo en la página 5. Continua dizendo na página 5. Y então o reverendo William Branham pergunta, por que nesse lugar? E esse quartinho pequeno foi dito, não disse o Senhor, quando orares, não sejas como os hipócritas, ou seja, que oram em alta voz, para que todo mundo os veja, e digam e pensam que são pessoas espirituais. Mas entre em tua câmara secreta, ora a teu Pai que te vê em segredo, e teu Pai Celestial te recompensará em público. Vejam, onde se cumprem plenamente essas palavras de Cristo, porque são palavras que se cumprem em indivíduos quando oram em seus lares, e também neste programa divino de Cristo com sua igreja. Portanto, esse lugarzinho vai ser uma câmara secreta para aquele que corresponde orar nesse lugar. E vejam isso. E Cristo o vai recompensar publicamente. E o escolhido de Deus não necessita chegar até esse momento para crer. Por isso, falamos faz pouco tempo, ele disse, uma recompensa grande para aqueles que não tiveram que ver e creram. Bem-aventurados os que creem, sem ver. Por isso, a Tomé disse, coloca a tua mão aqui. Estava aborrecido ali. Seguramente falou forte. E não seja incrédulo, disse a Tomé. Tinha que ver para crer. E Cristo vai recompensar publicamente. E sairão dando testemunho da bênção que receberam a cura do seu corpo. E foi dito, isso será a terceira etapa. E isso vai ser interminável essa fila. E eu conversando faz pouco tempo com Santita, que para ela também ele dizia, e a mim em várias ocasiões, isso quando me falava da visão da carpa e de tudo o que ia ocorrer, ele me dizia, Benji, isso vai ser para você pequeno, pequenininho. E a Santita uma vez disse também que dizia, isso vai ser pequeno para o Benji. E olha como já estava nos dizendo ali, nessa forma, uma das tantas, que ele não iria estar. Era outro véu de carne que estaria aí atuando, operando a favor da igreja. Mas até que chegue esse momento, vai estar operando em bênção dos escolhidos de Deus para que obtenham a fé de rapto. Os que serão raptados vão crer e vão receber. E estão regozijados e contentes. E por isso, a pessoa se regozija quando muitos dizem, olha aí, não há uma saudaçãozinha por aí na semana? Vem? São essas gotinhas de orvalho tremendo, clamando para que se dê mais, porque sabem que em breve irão ao céu, no rapto. Portanto, o anjo que o acompanhava e a coluna de fogo vão estar dentro desse quartinho pequeno também. Portanto, haverá uma carpa catedral onde estará um quartinho pequeno e onde estará a presença do Senhor. E isso será no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo, na era que corresponde ao nosso tempo, que é a era da pedra angular. Não pode ser para a sétima era da igreja, a sétima era que corresponde à era pentecostal, porque essa era já passou. O mensageiro dela já terminou seu trabalho. Portanto, vem outra etapa no programa divino onde vai se cumprir a terceira etapa e onde os peixes grandes vão ser pescados. Será uma manifestação grande a que Deus tem para realizar no cumprimento dessa visão da carpa. Portanto, haverá pessoas de fé que estarão crendo nessas promessas divinas, e não somente crendo, mas trabalhando para torná-las uma realidade, porque a fé sem obras é morta. O que eu ia ler agora, que ele aqui escreve algo que já escutamos, mas o escrito é bom tê-lo. Porque ele escreve, se referindo à página 1 deste livro, da Revelação de Jesus Cristo, que é o sem editar, diz,
Mas na página 1, parágrafo 3 diz, mas a razão deste tempo especial é que nós, o Espírito Santo colocou sobre meu coração essa advertência de condição que a igreja, nesse dia, deveria ter essa mensagem. Porque eu creio que são as mensagens mais importantes da Bíblia, porque revelam Cristo em sua igreja neste tempo. Então, ninguém pode ter fé ou saber o que estão fazendo ou para onde vão, se não tem no que basear os seus pensamentos e sua fé. De maneira que, se a Escritura nos revelou Cristo nesses últimos dias, e a condição dos tempos nos faria bem esquadrinhá-lo e perceber onde estamos. E ele aí escreve, na margem de uma das páginas, se referindo a essa parte, ou escreve 1, ou seja, dessa página, escreve, não se pode ter fé se não há no que baseá-la. E escreve, a fé de rapto se baseia na revelação do sétimo selo, que traz os 7 trovões, a voz do anjo forte de Apocalipse 10, do 1 ao 11. Consequentemente, a fé de rapto que o escolhido de Deus tem se baseia na revelação do sétimo selo. E se não creem no cumprimento do sétimo selo, na etapa que corresponde à grande carpa catedral, consequentemente não vão ter a fé no que baseá-la, porque não vão crer, ou não estão crendo nessa promessa, nesse cumprimento. Mas os escolhidos de Deus, esses peixes grandes, sim vão crer, sim vão ter a fé baseada no cumprimento do sétimo selo, no cumprimento da vinda do Filho do Homem com os anjos, que são Moisés e Elias, no cumprimento do sétimo selo, que é a vinda do Senhor à igreja e a sétima trombeta, que é Moisés e Elias para Israel. O que é o sétimo selo para a igreja, o sexto selo também está aí, colocado, porque o sexto selo são os ministérios das 12 oliveiras, ministério de Moisés e Elias. Vejam como essa fé atrás quem? Os trovões. E os trovões, ele tinha sido nos dito, tinha sido trazido pelo anjo do Senhor Jesus Cristo, William Souto Santiago. Os trovões seriam dados e seriam trovejados e seriam revelados na grande carpa catedral. Mas não foram trazidos os trovões já? Veja o que lemos no princípio, que é um reflexo, tudo que vai correndo nessa dispensação que vai em tempo presente. O que seria em uma nova dispensação? A dispensação do reino. Portanto, haverá pessoas que dirão, eu creio na visão da carpa, mas se não fazem nada, de nada serve dizer que creem, vem? Bom, eles fazem sim uma coisa, olhar, na mensagem qual é a atração no monte, sobe para olhar, para ver o que acontece. Um para buscar falta, outro para criticar, outros para zombar, há de tudo. Mas haverá pessoas que dirão, eu creio e trabalho para que se torne realidade a promessa da visão da carpa. Portanto, mostre-me tua fé pelas tuas obras. O que estás fazendo? Que eu te mostrarei minha fé pelas obras. O trabalho que estou fazendo a favor do cumprimento dessa visão da carpa. Assim vai culminar a igreja do Senhor Jesus Cristo para depois ir com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Deus vai estremecer este mundo com a terceira etapa, com sua presença no meio da sua igreja, cumprindo essa etapa que está prometida e que se manifestará quando vier um aperto para a igreja noiva do Senhor Jesus Cristo. Mas a perseguição completa virá na grande tribulação. Portanto, no tempo do aperto virá a manifestação plena do Senhor. Virá a ressurreição dos mortos em Cristo e a transformação de nós, os que vivemos aí,
uma série de eventos que não vão estar sendo falados para que não tirem o olhar, como ocorreu no tempo do irmão Branham, que colocaram o olhar a outros que colocaram a fazer o mesmo e tiraram o olhar, a imitar, e tiraram o olhar à vista do que era importante, a palavra que o mensageiro nesse tempo trazia. E neste tempo não se dirá ou não se revelará isso que estará ocorrendo antes da ressurreição, para que os escolhidos de Deus estejam olhando somente a palavra. E não se levantem imitadores, tentando fazer o mesmo e desvirtuar a atenção do escolhido de Deus que vai ser adotado. Virá a ressurreição dos mortos em Cristo e a transformação de nós que vivemos. E depois, uns diazinhas mais, vejam, esse curtinho tempo, 30 ou 40 dias, estreando o corpo aqui na Terra. O que vamos estar fazendo quando eles vierem da sexta dimensão? Estreando o corpo novo. Não vamos estar nos preparando para obter o corpo novo. Vamos estar estreando o corpo que vamos receber quando os virmos. E vamos ver que funcionará muito bem esse corpo novo, a tal grau que levantaremos voo, como Jesus Cristo quando subiu ao céu e se foi à casa do Pai Celestial. E na mensagem Saudação aos Valentes do Filho de Davi, pregado em 11 de março de 1900, em Encarnação, Itapuá, Paraguai, 11 de março de 98, diz: Agora vejam vocês como 3 valentes de Davi foram à fonte que estava junto à porta da porta da entrada de Belém. Tomaram água dali e a levaram ao rei Davi, no tempo da ceifa, ou seja, tempo da colheita. E vejam como, no tempo da colheita, a morte também estava solta ali. Os filisteus estavam ali em guerra contra o povo hebreu. E agora, vejam como estes valentes levaram água da fonte de Davi ao rei. Agora, vejam como Davi derramará sobre a terra água. Tipifica Cristo derramando o seu sangue sobre a terra ali, na cruz do Calvário, para redimir cada pessoa que tem seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro. E agora, vejam como nesses valentes de Davi estão representados todos os valentes de Jesus Cristo, das eras passadas e também os valentes de Jesus Cristo, do Filho de Davi, neste tempo final. E aí também estão representados os 3 valentes do Filho de Davi. Quais são os 3 valentes do Filho de Davi? Os 3 valentes do Filho de Davi são os ministérios de Moisés, Elias e Jesus. E na mensagem, donde coloqué en el de aquí está el de ¿Por qué pequeña Belén? Por que pequena Belém? Página 33, mire lo que Página dice. 33, olha o que diz. Ó, vocês moradores de Belém, eu chamo por homens guerreiros, que não têm medo. Não me importa se há 800 parados de um lado e 10.000 parados do outro lado. Eu quero guerreiros que virão comigo e cortarão um buraco e escrevem um caminho por essa linha de incrédulos filisteus. O Concílio Mundial de Igrejas que esteve guarnecido ao redor da Palavra de Deus, tentando torná-la credo e alimentar o povo. Há um poço, há uma fonte aberta na casa de Davi. Belém, nosso Salvador nos limpa. Ó, irmão, pecado é incredulidade na sua palavra, a sua palavra. Que guerreiros pode ver um milênio vir? Escreve, 7º milênio vindo. Que guerreiros pode ver este grande Espírito Santo vir na forma de Jesus Cristo, o corpo literal de Cristo se apoderar de novo
parar ao meu lado, comigo, parar ao meu lado. Vamos cortar uma abertura através deste credo denominacional. Vamos entrar aí dentro. Ele está clamando por um bom, fresco trago de água pentecostal, Pentecoste original. Não um grupo de fabricação gritando, clamando. Não um grupo de fabricação gritando, clamando. Assim é, a não ser um batismo genuíno do Espírito Santo, que produz a vida de Jesus Cristo de novo dentro da pessoa. Me perdoe se o aborreci. Não se atreva a fazer isso. Eu faço isso no nome do Senhor Jesus. Regressa. Pare. Você é homem valente, que veja Davi parado em pé aqui. Ele escreve, Davi parado em pé aqui. Jesus Cristo, um fugitivo da sua igreja, proibido fora pelos seus credos. Há uma fonte suspensa mais além. Amém. Há um poder para fazer que essa palavra viva de novo. E está profetizado que nesse dia aconteceria. Tem que vir a acontecer. Você nunca poderá fazer no exército no qual está agora. Você mesmo se guarneceu Pentecoste da mesma forma que as demais organizações, reduzindo a um credo. Oh, homem de Deus, onde está aquela espada? Nosso Senhor deseja de uma fresca bebida. Não importa se é a vida ou a morte. Vamos cortar através dessa casa. É tão difícil. Vamos cortar através dessa casa. É tão difícil quando a pessoa está parado em pé sozinho. E ele escreve sozinho. Estou fazendo um chamamento por homens que possam parar ao meu lado e ficar com a palavra. O que disser a palavra é feito dessa maneira, assim como a palavra diz. Não me importa o que algo mais diga, fique aí dessa maneira, porque essa é a única maneira que cortará. Vamos a Belém, a água verdadeira de Deus. Se algum homem morasse em mim e eu nele, escreve, se estiveres em mim, se estiveres em mim, minhas palavras em vós morando, não somente pulando de um lugar a outro e mudando seu cartão de companheirismo, de um unitário a um binário, a um trinitário e para trás a um presbiteriano, luterano, se estiveres em mim, e ele é a palavra, minhas palavras estiverem em vós. Não tenhas medo de 800 ou 8 milhões. Eu me pararei ao teu lado. Eu desejo uma bebida daquele poço de novo. E ele escreve, na segunda vinda. E escreve, porque diz, Deus vai ter um povo que tomará daquele poço. E escreve, haverá um povo que tomará daquele poço. Esse é o povo escolhido de Deus. Esses são os 153 peixes representados ali, os quais o anjo mostrou que ia pescar nessa terceira etapa. Os peixes grandes. E ali ele escreve do lado, também eu desejo beber daquele poço de novo. E escreve Apocalipse 21, 6 e 22, 17. Deus vai ter um povo que vai tomar daquele poço. Aleluia. Você talvez pensará que sou louco por Jesus Cristo e sua palavra. Se eu tenho que ser chamado um tonto, então me deixe ser um tonto pela sua palavra. Eu nunca estive contra o homem nessas organizações. Estou contra esse sistema que proíbe a entrada à palavra de Deus. E assim também ocorre nas igrejas. Proíbem a entrada da palavra de Deus correspondente à terceira etapa, o que é proibir o povo que obtém a fé de rapto. Vamos cortar, guerreiros, parados ao lado dele, vamos entrar naquele poço, ele é nosso Belém. Essas velhas cisternas do Concílio Mundial de Igrejas se organizando agora, vamos restaurar a fresca palavra de Deus.
não uma denominação. Não vamos pegar um credo, isso são velhas cisternas paradas que caíram faz 40 anos atrás, 20 anos atrás, 30 anos atrás, ou até o ano passado. Eu quero a palavra de Deus que está prometida para hoje. Essa é a bebida que Ele quer que eu receba. E faz um desenho, faz uma pedra angular. Essa palavra de hoje é uma pequena Belém que está rejeitada. É, José, como se você pensasse, bom, se isso é correto, eles pensaram que ele deveria ter nascido em Jerusalém. Ele escreve a palavra, é carne hoje, a palavra em carne hoje é a água do poço. Eles pensaram que ele deveria ter nascido onde a sua denominação, que a sua denominação estava localizada, mas ele mudou o aspecto de tudo isso. Ele veio ao nome de Belém, porque isso era o que ele era. Aleluia. Ele não vem por metodista, batista, presbiteriano ou pentecostais. Ele vem e escreve através pela noiva, Jesus Cristo. Por ela é que ele vem. Talvez seja estranho para você, mas creia. Por onde é que vem? Ele? Por meio da noiva. E parece que seria estranho, mas creia. Você creia. Vejam esses tipos, eles somente podem vir não de alguma outra maneira, mas pela palavra. Esse era o único lugar onde ele podia nascer. É por essa Belém. Por isso teve que ser aquele humilde pequeno lugar. Assim é como tem que ser nessa manhã. Tem que ser da mesma maneira, pela sua palavra prometida. Sim, Senhor, o concílio filisteu e igreja está se organizando. Missões por onde quer que for. Por esse Natal, eles são guarnecidos ao redor por todos os lugares. Está tudo decorado com o reluzente do mundo, ou traremos a paz mundial, o Papa Lutero, o João, ou o que for seu nome. Ele se juntará e todos os grandes bispos da igreja, o concílio unido de igreja e o concílio mundial se juntando. Como podem andar as duas juntas se não estão de acordo? Se somente há um com quem você pode andar e esse é Jesus Cristo. Como é que você pode andar com Ele? Quando você se coloca de acordo de quem Ele é. De quem Ele é. A palavra. Não deixe que escape isso. E escreve Deus encarnado. A palavra. E faz um desenho da pedra angular. E uma flecha para... Vou ler novamente. Como é que você pode andar com Ele? Quando você se coloca de acordo de quem Ele é. A palavra. Não deixe que te escape isso. E vejam na festa das trombetas, para já ir na página 46, olha o que diz aqui. Diz, notem, página 46 embaixo diz, notem agora em conclusão o ministério, como o sétimo anjo, essas duas testemunhas estariam debaixo dessa sétima trombeta, justo antes da sexta trombeta, justo antes da sétima trombeta. Agora recordem, ele escreve Moisés e Elias sob a trombeta. Agora recordem, disse que eu devolveria essa grande trombeta. Ele disse, escreve a grande trombeta. Ele disse que faria. O que ele faria aqui em Isaías? Ele disse que a grande trombeta tocaria. A grande trombeta, não trombetas agora, festa das trombetas. Há dois deles, Moisés e Elias, para chamar as trombetas, mas que sob a grande trombeta vinda do Senhor para anunciar José voltando. Vem? Todas as nações se reunirão em Jerusalém. E ele escreve, anuncia José em sua vinda a Cristo. Diz, em Jerusalém se reunirão todos. Também escreve ali. E em Isaías, amém, se encontra isso no livro de Isaías. Somente, faz pouco tempo, um desses capítulos que lemos, isso está em Isaías
18, 1 e 3. E em Isaías 27, 12 e 13 é onde ele toca essa trombeta e todas as nações reconhecerão que Israel está em sua pátria, Deus com ela. Então a noiva virá para estar com o noivo e o noivo com a noiva. E então o grande milênio, depois que o mundo inteiro for destruído por poder atômico. E haverá novos céus e um novo mundo. Viverão para sempre. E ele escreve poder atômico. Olhem, justamente debaixo, agora notem, o ministério de Moisés e Elias. Agora todos entendem? Me deixe dizer outra vez. O ministério de Moisés e Elias entre a sexta e sétima trombeta. Serão dois profetas que Israel sempre cria em seus profetas. E ele escreve do lado Moisés e Elias. Apocalipse 11, 3 ao 7, 11 do 15 ao 19. Agora, por que me disse o Espírito Santo, quando eu comecei lá em cima a mostrar que ele era o Filho de Deus? Disse, ainda não. Vocês recordam? Isso faz como 5 anos. Como rumo à Índia, disse, não faças. Eu disse, eles disseram, se é o Messias que vejamos fazer o sinal do profeta. Cremos no profeta. O irmão Liu, Petrus, e eles, Liu e Petrus, e demais enviaram aquelas Bíblias quando eles eram 1 milhão delas, aqueles judeus que vieram do Irã e de toda parte regressando, se congregando juntos, convertendo-se numa nação. Eu pensei, esse é meu tempo. Eu estava no Cairo, Egito. Ele disse, não faças agora, a hora não está ainda. Então regressei para casa. Vá, Moisés e Elias têm que chamar. O jubileu de Pentecoste ainda está passando. Havia até então, até agora. Vem? Agora a festa de trombetas tem que ser conhecida. E está aqui em Malaquias 4. Não está relacionada a nada, não está relacionada com essa ali, de nenhum modo. E escreve, quarto Elias, não está relacionado com Israel. E aqui, na página anterior, ele escreve, Moisés e Elias chamam ao jubileu. E esse último parágrafo aqui, mesmo na página 48, diz, notem, olha aqui, o ministério será Moisés e Elias mudando e chamando Israel da tradição judaica, escutem, das tradições judaicas em que estiveram confundidos, sendo profetas, eles crerão nele. Em quem vão crer? Em Moisés e Elias. Crerão nele, chamando-os à festa da expiação. Cristo, deixando que reconheçam Cristo, eles dirão, ele vem, ele estará aqui. Os judeus estarão se reunindo, coisas assim. E então, quando ele vier, dirão, aqui estou. Aí onde lemos que o Messias clamará que é o Messias, algo assim que lemos faz pouco tempo. Onde recebeste essas cicatrizes? Na casa de meus amigos. E aqui, terminando aqui, página 8. Vejam como esses 3 ministérios valentes que foram manifestados em outro tempo estarão manifestados novamente para trazer a água que o povo hebreu tomará e a água que também nós tomamos nesse tempo final. Disse o precursor da segunda vinda de Cristo, que queria que homens valentes parassem ao seu lado para trazer essa água. E vejam, eram os ministérios de Moisés e Elias, os ministérios valentes, que trariam essa água para este tempo